Você já ouviu falar do mercado negro de células-tronco? Acredita que isso exista? Isso se trata do quê? De esperança ou de fraude? Por exemplo, imagine o seguinte cenário. Você abre uma porta de vidro em um prédio bonito. Recepção com aroma de café, música baixa, jaleco impecável, folders com fotos antes e depois. E então vem a frase que derruba qualquer defesa emocional. Isso aqui é a medicina do futuro. Regenera, rejuvenesce, repara. E você não precisa esperar anos de pesquisa. Pode começar hoje. Quando a pessoa está com dor, com medo, ou vendo alguém que ama definhar, essa promessa entra como faca quente na manteiga. Eu sou o desembargador Constantinov e te chamo para o seguinte. Você está numa sala reservada, quase clandestina. Do outro lado da mesa, alguém fala baixo, como quem revela um segredo proibido. Os hospitais não querem que você saiba. A agência reguladora atrapalha. Mas nós temos acesso. E aí aparece a seringa, o protocolo exclusivo, o termo de consentimento cheio de letrinhas miúdas. E no meio de tudo, a moeda mais valiosa do mundo, a sua esperança. É aqui que começa o mercado negro de células-tronco. E o truque é sempre parecido. Ele pega uma palavra que existe na ciência, células-tronco, terapia avançada, regeneração, e transforma isso numa promessa absoluta, imediata, garantida. Só que ciência séria não funciona assim. Ciência séria fala em evidência, risco, benefício, indicação correta, estudo clínico, acompanhamento. Já a clínica clandestina fala em milagre, urgência e sigilo. Na mitologia grega, existe um símbolo perfeito para esse dilema. Asclépio, o grande curador. Ele não é um mágico. Ele é o arquétipo do médico, do homem que aprendeu a tocar a dor humana com conhecimento. A tradição conta que Asclépio era filho de Apolo, ligado à luz, à razão e à cura. Criado e instruído por Quiron, o centauro sábio, que ensinava heróis. Asclépio teria aprendido a arte de tratar feridas, acalmar febres e salvar vidas que já pareciam perdidas. Por isso, o bastão com uma serpente enrolada virou seu símbolo. A serpente troca de pele e aos olhos antigos parecia renascer, como se carregasse a ideia de renovação, de regeneração, de recomeço. E esse símbolo atravessou os séculos até chegar à medicina moderna. O bastão representa o caminho, a caminhada do médico ao lado do paciente. E a serpente representa transformação, cautela e conhecimento, porque veneno e remédio muitas vezes estão separados apenas pela dose e pela responsabilidade. Hoje, muita gente também associa a medicina ao desenho de um bastão com duas serpentes. Esse símbolo, na verdade, é bem comum em logos e emblemas porque ficou visualmente forte, mas ele tem outra origem. É o caduceu, ligado à figura do mensageiro e ao comércio, e acabou sendo usado por algumas instituições ao longo do tempo, confundindo-se com o bastão de Asclépio. No fim, a mensagem que fica é a mesma. Medicina não é espetáculo, é técnica, é prudência, ética e limite. E o símbolo com uma serpente ou com duas só tem valor se a prática respeitar aquilo que ele representa. Mas aqui vem o ponto decisivo, e é aqui que o mito vira um aviso. Diz a tradição que Asclépio avançou tanto que passou a desafiar a fronteira final, a morte. Em algumas versões, ele teria conseguido até trazer de volta quem já tinha partido. Quando um ser humano passa a controlar algo que era limite, ele vira poder demais para um mundo sem freios. Zeus, então, teria fulminado Asclépio com um raio. Não porque curar fosse errado, mas porque o poder de curar, sem limite, sem regra e sem responsabilidade, mexe com a origem do mundo. O mito, traduzido em linguagem moderna, é direto. A cura é sagrada, mas vira ameaça quando alguém transforma o corpo humano em palco de vaidade, ganância ou espetáculo. E o mundo real já mostrou o preço desse perigo. Há registros de pacientes que sofreram danos graves após tratamentos com células sem comprovação, vendidos como solução definitiva. Inclusive casos em que pessoas perderam visão depois de aplicações inadequadas. Esse é o ponto que muita gente não quer ouvir. O risco não é não funcionar. O risco é piorar. O risco é destruir o que ainda estava preservado. E quando dá errado, o roteiro costuma ser cruel. A clínica se escuda em termos genéricos, culpa o paciente, muda de nome e some do mapa. E você fica com um prejuízo no corpo. Por isso, entre a promessa da regeneração e o risco da manipulação, existe uma linha que separa a medicina de ponta do charlatanismo com maquiagem de tecnologia. É exatamente aí que entram as regras.
eficaz. Não como burocracia, mas como cinturão de segurança. No Brasil, terapias avançadas não são brincadeira. Elas exigem controle rigoroso, autorização, boas práticas, ética, rastreabilidade do material, responsabilidade técnica e fiscalização. Quando alguém tenta vender terapia celular como se fosse um serviço comum, sem o caminho regulatório, o que ele está fazendo não é acelerar a ciência, é driblar proteção, é colocar o paciente como cobaia sem dizer que está colocando. E aqui, a lente jurídica fecha o foco. No direito penal, a história muda de cor quando a promessa vira engano e o procedimento vira risco. Dependendo do caso concreto, pode haver fraude, pode haver estelionato, crimes contra a saúde pública, lesão corporal. E se houver morte, a consequência é ainda mais grave. Não é perseguir inovação, é impedir que a vulnerabilidade humana vire oportunidade de lucro criminoso. No direito processual penal, vem a parte que muita clínica clandestina teme. Prova. Quem fez o quê? Que substância foi aplicada? Qual era a origem? Houve rastreio? Houve prontuário verdadeiro? Houve consentimento informado real? Ou foi só papel para blindar o responsável? Houve publicidade enganosa? Houve rede? Captação organizada? Promessa padronizada? O processo existe para separar erro médico de fraude, risco assumido de risco ocultado, ciência de teatro. E a Constituição Federal, quando protege a vida, a saúde, a dignidade e a integridade da pessoa, coloca um recado firme. O corpo humano não é mercadoria e esperança não pode ser explorada como se fosse produto. Agora, segura essa chave, porque ela é prática, simples e salva. Se alguém te promete cura garantida, desconfie. Se pede sigilo, desconfie. Se manda fugir de regra, de comitê de ética, de estudo, de acompanhamento, desconfie ainda mais. E se a conversa começa com isso é proibido porque dá certo, aí você já sabe, não é a medicina do futuro, é a armadilha do presente. Se esse conteúdo fez sentido para você, siga esse perfil, curta e compartilhe com quem precisa ouvir isso. E leva uma pergunta junto, porque ela vale mais do que qualquer promessa bonita. Onde está a prova? Quem tem ciência mostra evidência. Quem tem golpe mostra pressa. Muito obrigado.